Bom dia a todos. Meu nome é Vera Lúcia, eu sou responsável técnica pela odontologia e gostaria de agradecer aos organizadores do evento, no nome da Marta, né, feito o convite para que a odontologia pudesse ser representada nesse evento. Né? E vamos... Como é que passa aqui? E aí eu vou falar, né, como que a odontologia ela vai participar nesse processo do tratamento do paciente com mieloma. Logicamente que ela vai estar inserida numa equipe multiprofissional, né, já que tivemos várias palestras, né, de representantes de cada área, né, os médicos, enfermeiros, os dentistas, psicólogos, assistente social, a fim de promover um melhor cuidado para esse paciente, de transmitir uma melhor qualidade de vida para ele durante esse processo, que é um processo longo, com muitas demandas, então vai necessitar de um esforço em conjunto, né, dessa multidisciplinaridade. Né? E em relação à odontologia, né? Quais os cuidados que o paciente ele tem que ter com a saúde bucal? Logicamente, a regra básica é a higiene bucal. Logicamente, a gente vendo essas duas imagens, esse primeiro paciente que apresenta uma condição de saúde bucal, ele vai evoluir pelo tratamento de uma forma muito melhor do que aquele que já inicia seu tratamento com uma higiene precária, um estado de inflamação gengival, que vai predispor a novas complicações durante a fase do seu tratamento. E qual é, então, o ideal de se atingir? Né? Aqui no Hemorrio, graças a Deus, a gente tem uma parceria boa com o Antônio, né, e a equipe dele, e antes dele iniciar o atendimento dos pacientes, ele já encaminha esses pacientes para a gente, para a odontologia, para a gente fazer, então, o quê? Essa adequação bucal, essa avaliação das necessidades dele, preparar essa cavidade bucal, proporcionar uma saúde bucal para ele, para que aí sim ele possa começar seu tratamento sem intercorrências durante esse período, agudização de processos infecciosos e outros mais. E um deles paciente, muitas vezes, né, ele não chega com aquela condição maravilhosa que a gente viu, muitas vezes são pessoas de idade, com condições financeiras, né, mais desfavoráveis e chegam com problemas, né, múltiplos, né, em estado de doença periodontal, com perda de inserções e com sulcos gengivais, muitas vezes colonizados por um grande número de patógenos que, em estado de neutropenia, de imunossupressão, eles vão desencadear bacteremias, vão desencadear consequências que vão ser desfavoráveis para esse paciente. Então, qual é a conduta que nós fazemos? Inicialmente, nós solicitamos um exame de imagem, nós temos a felicidade aqui no Hemorrio, de termos um aparelho de radiografia panorâmica digital, então nós solicitamos esse exame, fazemos toda a avaliação radiográfica da arcada dentária, das estruturas ósseas, onde a gente pode avaliar se há a presença de processos infecciosos, de necessidade de tratamento. Logicamente, nesse momento, o tratamento eletivo é aquele que pode ser postergado, ele não vai ser resolvido. Nós vamos nos atentar para a remoção de focos infecciosos, restos radiculares, dentes que precisam ser extraídos, instrução de higiene oral e adequação bucal, cavidades que estão com cáries, que precisam ser removidas e fechadas, nos atentando para o exame laboratorial. Lógico que muitas vezes ele não está em condições ideais para realizar esses procedimentos, então, assim, atentar para a contagem de plaquetas, né, que o limite mínimo é 50.000, a partir daí o risco de sangramento é maior, e no caso de uma neutropenia, com uma contagem de neutrófilos menor de 1.000, muitas vezes ele pode precisar de um antibiótico. Então, aí você tem que fazer uma avaliação junto com o médico para saber o melhor momento, se aquele momento é ideal, e se for ideal, o que ele precisa para poder realizar o procedimento.
Então, como eu falei, a avaliação completa e a adequação do meio bucal são fundamentais para minimizar e prevenir complicações. Uma condição bucal desfavorável pode interferir no prognóstico dos pacientes debilitados. Então, deve ser realizado sempre, então, isso antes da terapia oncológica. Então, principalmente, nos atentar para exodontia de dentes, né, com processos infecciosos, se houver tempo, tratamento de canal, a endodontia, a dentística restauradora, fechamento de cavidades, a remoção de aparelhos ortodônticos antes do início do tratamento. É uma coisa muito importante, que muitas vezes os pacientes chegam aqui com aparelhos ortodônticos fixos, e isso vai ser um agente irritante para aquela mucosa durante a quimioterapia que ele vai passar. Então, solicitar que a odontologia retire aquele aparelho, né, e depois ele recomece o seu tratamento ortodôntico. Instrução de higiene oral rigorosas, que vai ser fundamental, com escovas macias, fio dental encerado, e se o paciente já usar prótese, os cuidados de higienização com a prótese. Em relação aos efeitos citotóxicos dos quimioterápicos, a gente sabe que eles vão atuar nas células doentes, né, neoplásicas, mas eles vão atuar também nas células sadias. E a mucosa oral é uma área de intensa atividade mitótica que vai ter uma atuação muito grande desses quimioterápicos. E, com isso, vão ter as suas consequências, né? Essas estruturas vão se tornar mais sensíveis à ação bacteriana, que haverá uma menor renovação celular, promovendo os estados inflamatórios e infecciosos que a gente vai abordar. E quais, então, os principais efeitos colaterais essa quimioterapia na cavidade bucal? Como já foi até falado, alteração da qualidade, da quantidade da saliva, que é a xerostomia, né, que é a sensação de boca seca, alteração da microbiota oral, há um desequilíbrio, né, nessa microbiota, a mucosite, as infecções oportunistas, virais ou fúngicas, a candidíase, o herpes vírus, e a osteonecrose dos maxilares, associada ao bifosfonato, especialmente, né, no caso dos biolomas, já abordado pelo Antônio. A primeira delas, então, a xerostomia. Ela foi mencionada como o terceiro sintoma mais perturbador, sendo sua severidade relacionada com desconforto bucal, disgeusia, disfagia e disfonia. Isso vai causar um grande transtorno, né, como a nutricionista nos relatou, em relação à ingesta de alimentos, né? Isso vai dificultar muito, né, essa alimentação regular, que vai levar à perda de peso e vai levar às demais complicações, né? Teremos a alteração da microflora, reduzindo o nível de hemoglobinas salivares, alterando todo o ecossistema. A segunda complicação, que realmente atinge de uma forma muito sofrida pelos pacientes, né, que causa um impacto muito grande nos pacientes, é a mucosite, que é uma reação tóxica inflamatória causada pela radioterapia ou quimioterapia na mucosa bucal dos pacientes. E ela vai atingir todo o trato gastrointestinal, da boca ao ânus. Dependendo da intensidade dela, ela causa um impacto muito grande, né? Chega, às vezes, a necessitar até, não no caso somente do mieloma, mas outras neoplasias hematológicas, a necessidade de uma suspensão do tratamento, né? E as suas manifestações clínicas vão aumentar o tempo de internação hospitalar, os custos do tratamento e afetam o conforto e a qualidade de vida do paciente submetido à terapêutica oncohematológica. Né, uma complicação assim, bem marcante. Quais são os principais sinais e sintomas? Ela pode começar com eritema, que vai evoluindo para ulcerações, sangramento, o paciente tem dificuldade de deglutir, de falar, a xerostomia, a sensação de boca seca, a necrose tecidual, causando um desconforto e uma intercorrência muito, muito dolorosa para os pacientes. Pela Organização Mundial de Saúde, essa mucosite ela é dividida em 3 graus, né, 4 graus. O grau 1, quando temos o início, né, a presença do eritema, né, nos tecidos da cavidade bucal. O grau 2, já temos a presença de úlceras, né, mas o paciente ainda consegue ingerir alimentos sólidos.
O grau 3 apresenta as úlceras, mas ele já só consegue ingerir alimentos líquidos. E o grau 4, que é o mais severo, onde o paciente não consegue se alimentar. E é esse realmente que vai trazer o impacto grande para o paciente, essa dificuldade que às vezes ele fica vários dias seguidos sem conseguir se alimentar, sem conseguir ingerir líquidos, né? E vai trazer debilitar bastante esse paciente. Aqui eu trago alguns casos de pacientes nossos do hospital, não especificamente só de mieloma, mas que apresentam outras neoplasias hematológicas, né, dessa condição de mucosite, né, em várias regiões, mucosite labial, em lateral de língua, né, que já apresentando, né, num grau já acentuado e causando um sofrimento muito grande para esses pacientes. A outra alteração que a gente viu, né, as infecções fúngicas, né, que nesse momento, né, o paciente apresenta uma imunossupressão e está muito mais predisposto a apresentar infecções, né. A principal delas, a fúngica, seria por cândida, né? Apesar de que, normalmente, nas terapias, né, nos protocolos, já há uma medicação preventiva, né, um uso preventivo desses medicamentos para evitar que haja o aparecimento, ou minimize o aparecimento dessas complicações, que, se evoluir, pode se disseminar e aparecer numa forma de candidemia, que é uma situação bem grave para o paciente. E as infecções virais, né, a maioria causada pela família do herpes vírus, né, que pode acometer várias regiões da cavidade bucal e também causar um grande desconforto para o paciente. Aqui eu trouxe esse painel, né, que foi elaborado por vários experts que dão suporte ao tratamento de pacientes oncohematológicos, né? E por eles aqui, eles fizeram a avaliação de quais os tratamentos que têm maior evidências científicas para o tratamento dessas situações. E dentro deles nós temos o uso da clorexidina, né, que aqui na rede, né, no hospital, na rede pública, nós ainda não conseguimos uma padronização, já tivemos até algum tempo, no momento está em falta, mas a gente tem uma receptividade boa dos pacientes, dos familiares. Normalmente eles compram, né, pedem aos acompanhantes para comprar e fazem uso diariamente. A gente orienta eles fazerem uso de 12 em 12 horas, de manhã e à noite, para melhorar essa microbiota bucal. O uso de escovas dentais macias, o uso de dexapantenol, aqui representado pelo Bepantol, na região labial, que vai melhorar esse ressecamento labial e minimizar essa mucosite que pode surgir na região labial, e a saliva artificial, né, que a gente está tentando introduzir aqui no hospital, que dá um conforto muito grande para esses pacientes. É uma hidratação dessa mucosa que vai dar uma sensação de conforto maior para eles. Associado a isso, nós temos o nosso laser, né? Nós temos a felicidade de ter esse aparelho laser de baixa potência. É um aparelho portátil que facilita o uso no leito, né, dos pacientes, então é fácil de transportar, e nós fazemos esse atendimento desses pacientes. Principalmente no caso de mieloma, aqueles que vão submeter ao transplante, né? A gente faz todo esse acompanhamento, principalmente profilático, né? Desde o D1, né, até durante todo o período da internação, para que esse paciente não venha a ter essa mucosite, não venha a ter essa complicação. E ali um manual que a gente elaborou com algumas recomendações, como evitar, de melhoras de higiene bucal, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do atendimento que é realizado aqui no hospital, né, dos pacientes com laser terapia, é feito com biossegurança, EPI, óculos de proteção, esse óculos mais escuro para o paciente, um óculos mais claro, né, dependendo da intensidade da luz, para os profissionais. E, como o Antônio falou,
um dos grandes fantasmas, né, da odontologia são os bifosfonatos, né, que realmente eles causam complicações na cavidade bucal daqueles pacientes que não tiveram oportunidade de fazer o tratamento previamente e que vão ser submetidos a alguma cirurgia, alguma extração, inadvertidamente, usando bifosfonato. E aí vai levar a essas exposições ósseas, que em 2003, depois de várias publicações de relatos clínicos semelhantes, eles publicaram essa descrição da osteonecrose. São exposições ósseas que não cicatrizavam e pioravam quando se realizava procedimentos cirúrgicos para recobrimento ósseo, aumentando a área descoberta. Então, são regiões que não adianta você eliminar aquele tecido ósseo, que você não vai ter a cicatrização naquela região. Então, todo cuidado, com muita calma, muita higienização, é que a gente vai ter que intervir. E, como foi comentado, os vilões da história, né, para a gente, da odontologia, apesar de que para os pacientes assim, é um benefício maravilhoso, né, que dá um conforto muito grande, diminui as lesões líticas, as dores ósseas, né, mas que para a gente, né, tem esse cuidado, é o Zometa, a Arédia, e também os anticorpos monoclonais, né, o denosumab, imatinib, que também vão causar esse efeito. Inicialmente, ela vai se manifestar como uma dor mal localizada, às vezes, assim, em estágios iniciais, você ainda nem vai perceber, né, o paciente relata algum desconforto local, que aquilo, se não tratado, vai evoluindo, né, o osso vai sendo infectado por aquela microbiota, provocando dor intensa, odor fétido, secreção purulenta, fístula e sequestração. E qual é a classificação segundo a Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilofaciais? Se divide em 3 estágios. Estágio 1, aquele inicial, onde existe o osso necrótico exposto, assintomático, ainda sem infecção. O estágio 2, o osso necrótico exposto já com uma infecção subjacente. E no 3, onde, além da infecção, pode haver também uma fratura patológica ou uma fístula extraoral. A gente já recebeu um paciente do Antônio que ele teve uma complicação séria de osteonecrose, houve uma fratura patológica que foi resolvida no Hospital de Bom Sucesso. Ele trazia as radiografias mostrando, né, que foi uma fratura bem patológica, bem extensa devido a essa osteonecrose. Aqui eu trouxe uma imagem de um corte de uma tomografia, onde vocês veem a descontinuidade do trabeculado ósseo aí devido à extensão da necrose, né, causada. E o tratamento ele vai ser de acordo com o estágio da evolução da doença. No estágio inicial, a gente vai fazer o uso, né, a prescrição da clorexidina a 0,12%, de 12 em 12 horas, acompanhamento clínico periódico de 1 a 2 meses. Não só a clorexidina, mas uma rigorosa escovação. No estágio 2, o paciente já apresenta uma sintomatologia, uma infecção, então a gente vai ter que associar um antibiótico, como a penicilina, para o controle dessa infecção, um analgésico, né, e um debridamento superficial, né, com muita delicadeza para que não haja nenhuma agressão maior àquele osso. E no estágio 3, né, já mais acentuado, a clorexidina, a antibiótico terapia, e aí vai ter que fazer, então, a remoção daquele sequestro ósseo ali que está infectado, que está causando um problema sério no paciente. E aqui, acho que aqui dá para ver melhor. Caso dá para ver melhor. Esse daqui foi o último caso que a gente pegou do paciente do Antônio, né, o Paulo César, que ele já chegou para a gente num estado assim. Eu acho que foi o maior caso de osteonecrose que a gente pegou na odontologia, né? Ele fez a extração fora daqui, né? Quando ele chegou para nós, ele já chegou nessa situação, que parecia até que isso aqui era um dente, a gente ainda ficou na dúvida, né? Por causa dessa, às vezes com recoberta, mas não. Aí fizemos a panorâmica, fizemos a avaliação e começamos, né, com o uso da clorexidina, com o antibiótico, mas devido a essa extensão, a gente pensou até em levar ele para centro cirúrgico, que agora nós temos um bucomaxilo que trabalha lá no fundão, e já estava sendo alinhavado um procedimento cirúrgico dele lá.
mas, graças, né, à filha dele, que é uma pessoa que sempre acompanhava ele, muito interessada, né, seguindo totalmente as nossas recomendações com antibiótico, cloroxidina, quando ele estava indo para remover o próprio organismo, ele expeliu esse sequestro ósseo. Então, ele conseguiu resolver. Né? Nesse caso, quem acompanhou ele foi a doutora Fabiana e o doutor Wagner, né, que fizeram um trabalho assim, maravilhoso. E, infelizmente, eu não tenho a fotografia final, né, a perda, só tenho a inicial dele. Mas ele está bem, ele está em manutenção, a gente está acompanhando e conseguiu solucionar. E, então, como eu falei, né, que a osteonecrose é um grave efeito colateral da terapia com bifosfonato, especialmente em pacientes com doenças malignas. E os pacientes com diagnóstico de mieloma múltiplo, eles devem ser orientados a visitar o dentista para realizarem o exame bucal completo, a fim de restabelecerem a saúde oral, pois a prevenção é o melhor meio de minimizar as complicações que podem surgir durante o tratamento oncológico. E aqui uma foto de uma paciente nossa aqui, e uma mensagem dizendo que vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. Muito obrigada.